Glória a Deus. Então vamos lá. Pegou teu fone de ouvido? Pegou aí a sua caneta, o seu papel? Então vamos começar. Começa agora a ficar... Presta bastante atenção. Eu vou desligar os comentários. Mas eu quero pedir para você ficar bem atento para o que Deus vai falar com a tua vida. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem bastante gente para a gente poder começar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz para vocês que entraram agora. Vamos seguir em frente. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão preparados? Já estão aí com papel e caneta? Fone de ouvido? Nas alturas? Amém. Então vamos embora. Glória a Deus. Deixa eu fixar um comentário aqui. Ok. Antes da gente começar, essa série vai ser dividida em 3 módulos. São 3 dias, como a gente vem falando. E durante esses 3 dias, nós vamos abordar um tópico diferente. Hoje a gente vai começar com um tópico que se chama submissão, o caminho para o sucesso ministerial. Eu sei que muitos de vocês são líderes, talvez tenha pastores aí assistindo, são líderes de célula, ou vão se tornar líderes de célula, futuros ministros do Senhor, né? Mesmo você que ainda não é um líder, ou que não tem uma pretensão de ser um líder, deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante para a gente poder começar essa série. Submissão é o caminho ministerial. É o caminho para o reino de, é o caminho para ter acesso ao reino de Deus. Não há como você estar no reino de Deus e se inserir no reino de Deus e na obra de Deus sem saber o que é e sem obter, sem praticar submissão. Então você precisa ficar bastante atento. Por quê? Porque esse é um assunto que pode mudar radicalmente a tua vida ministerial, o teu processo, tua caminhada com Cristo até hoje. Você vai perceber que até hoje você ainda não viveu aquilo que Cristo tem para você, aquilo que Deus preparou para você, por uma besteirinha só, que é a insubmissão. Então vamos começar? Amém. A gente vai começar com a base do que é submissão. Amém? Submissão, conceito, disposição de obedecer, disposição para aceitar uma situação de subordinação. Por que eu estou falando essa palavra disposição? Porque submissão não é somente você obedecer porque tem que fazer, fazer porque mandaram, não. Submissão não é forçar, submissão não é oprimir, submissão não é escravizar. Submissão no reino de Deus é você ter a intenção, é você ter o desejo no seu coração de obedecer às autoridades que foram constituídas por Deus. Você consegue me entender? Então, submissão não é algo forçado, submissão não é algo que ela vai para você como uma obrigação. Submissão, ela é simplesmente um desejo que tem que nascer do seu coração. Seu coração tem que ser obediente. Seu coração tem que desejar a obediência. Porque obedecer de todo jeito não é submissão, né? 2. A atitude de uma pessoa. Submissão é a atitude de uma pessoa de honra. De uma pessoa que honra as autoridades. 3. Submissão não está ligada a um momento de obediência, mas a uma vida de constante obediência. Isso é muito importante. A submissão, ela não está ligada a você hoje. Hoje eu faço, amanhã talvez. Não. Submissão está ligada a ter uma vida de obediência, uma vida de honra aos princípios, uma vida de honra às autoridades constituída por Deus. A submissão não é hoje e amanhã, não. A submissão é todos os dias estar ali em obediência e em honra à palavra de Deus. 4. Eu não posso escolher o tempo certo para obedecer.
Submissão não é uma peça de roupa que você coloca e depois tira, né? Não é submissão, a obediência, ela não é temporal, ela não é agora e amanhã, não. A submissão você não tem como fingir, você não tem como eu hoje obedeço e amanhã não. O obediente, ele está sempre pronto para obedecer. O obediente, o submisso, ele está sempre pronto para servir. Ele está sempre pronto para fazer o melhor. Aleluia. 5. A obediência não está condicionada ao merecimento. Aleluia. Eu sou submisso com quem eu entendo que mereço. A palavra é muito clara. Ela diz: obedecei a toda a autoridade que foi constituída por Deus. Está lá em Romanos capítulo 13, verso 1. Querido, eu não posso escolher a quem eu vou obedecer. Isso acontece muito, principalmente no reino de Deus, na igreja em si. Algumas pessoas, eu vou obedecer a pastora, mas eu não vou obedecer a um diácono. Eu vou obedecer, eu vou ouvir, eu vou dar crédito à palavra do apóstolo, mas eu não vou dar crédito à palavra do pastor Will. É um exemplo. Então, algumas pessoas elas ficam escolhendo a quem elas devem obedecer. A palavra de Deus é bem clara lá em Romanos 13, ela diz a toda autoridade. Então, eu não posso estar escolhendo a quem eu vou obedecer. E obediência não é por merecimento. Eu vou obedecer fulano porque fulano é bonzinho. Eu vou obedecer ciclano porque eu entendo que ciclano tem mais autoridade. Não, não existe quem tem mais e quem tem menos. Pelo contrário, Jesus nos ensinou na palavra de Deus que aquele que quer ser maior seja o menor. Então, se é um diácono que está falando com você, se é um ministro do evangelho que está falando com você, se é um líder de célula que está falando com você, se é uma autoridade constituída por Deus que está falando com você, você deve honra e obediência. Porque submisso ele não escolhe a quem vai obedecer, ele simplesmente obedece a palavra. E a palavra diz: a toda autoridade obedecei. Amém? Você pode se perguntar assim: por que de submissão? Por que a senhora trata tanto a respeito de submissão? Gosta muito desse assunto. Eu vou te dizer o porquê. Esse assunto é um assunto que é prioridade de Deus, querido. Muitas pessoas acham que a prioridade de Deus está em outras coisas, mas desde o princípio do mundo, da criação do homem, Deus está tentando inserir no homem o conceito de submissão. Quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden, antes mesmo de Deus defini-lo como uma autoridade, Deus definiu um ponto de submissão. Quando Deus criou o homem, ele disse assim: olha, de tudo que está aqui, lá em Gênesis capítulo 2 você vai ver isso. De tudo que está aqui nesse jardim, você pode comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, nela você não pode tocar, porque se dela comer, certamente morrerás. Deus está ali estabelecendo um ponto de obediência, um ponto de submissão entre o homem e Deus. É para que o homem entendesse que ele pode até mandar aqui no jardim do Éden, ele pode até mandar aqui na terra, a autoridade da terra está sobre ele, mas existe alguém que está sobre ele, existe uma autoridade maior que está sobre a vida dele, que é o Senhor. Deus quis inserir isso na vida do homem desde o princípio. Deus quis ensinar ao homem que só tem autoridade aquele que está debaixo de uma autoridade. Desde ali do princípio, desde o jardim do Éden, desde a criação do homem, que Deus vem ensinando: olha, o elo de ligação da minha comunhão, o elo de ligação do poder e da autoridade que eu constituí sobre a sua vida é a obediência. Deus ele não pediu para o homem fazer nada para ele. Deus não pediu para que Adão fizesse nada. Deus só pediu para que Adão obedecesse. E após ele ter dito, obedeça, né? Não coma daquela árvore, não coma do fruto daquela árvore, ele disse: e agora vou constituir a mulher, porque não é bom que esteja só. E aí ele disse aos dois: eu faço vocês dois dominem toda a terra, frutifique, multiplique. De tudo que está aqui, tudo está sob o seu domínio. Ele está dando ali ao homem a autoridade sobre a terra.
Mas entenda bem, antes dele dar essa autoridade, ele estabeleceu um ponto de obediência. Então, isso me faz entender com muita perspicácia, com muita, como é que eu posso dizer? Com muita clareza de que antes da posição de autoridade vem a obediência. Antes de você querer, querido, sair aí andando no poder, mandando nas pessoas, né? Aspas, querendo dar ordens. Antes de você querer sair por aí fazendo as coisas de todo jeito, entenda. Antes mesmo do que você quiser ordenar, você precisa obedecer. A submissão vem antes do poder delegado da autoridade. Aleluia. Eu entendo que submissão é o pilar da comunhão com Deus. Eu entendo que quando eu sou submisso, quando eu estou na posição de submissão, eu estou na posição de favorecido. Quando a minha posição é de obediência, certamente aquela obediência vai me levar a uma posição de autoridade. Algumas pessoas ficam muito preocupadas em quando elas vão subir de nível, mas isso aí deveria ser a última coisa com que elas precisam se preocupar. Isso Jesus já mostrou até nos evangelhos, quando uma mulher chegou para ele e disse assim, olha, deixa que meu filho se assente do teu lado, né, me diga o que ele tem que fazer para ser o maior. E Jesus disse para ela assim, olha, para que ele seja o maior, ele precisa saber que ele precisa ser o menor, que ele precisa servir. Algumas pessoas têm um conceito errado a respeito de autoridade. A autoridade não é chefe. A autoridade não vamos dizer assim, não é uma pessoa destinada a mandar. Não, totalmente contrário. Não é assim. A autoridade é servo. Eu estava escutando um ministro falar esses dias e ele dizendo assim, olha, a palavra autoridade na Bíblia, no grego antigo, significa um homem subordinado, um servo que rema. Aí ele começou a explicar, sabe o que é um servo que rema naquela época? Naquela época os barcos eram a remo, né? Aqueles barcos grandes a remo. E ficavam homens embaixo, escravos embaixo, com os remos, fazendo força para movimentar o barco. Então, esse é o verdadeiro conceito da palavra autoridade naquela época. Pessoa que está destinada a servir. Nem que para isso tenha que usar a sua própria força, se gastar para servir. Então, quando Deus constitui uma autoridade eclesiástica, quando Deus ele constitui uma pessoa de autoridade em seu reino, ele não está constituindo alguém que vai ser maior que outro alguém, que vai ser mais do que outro alguém, ou que vai mandar em todo mundo. Ele está constituindo alguém que vai servir mais do que os outros. Ele está uma pessoa que vai servir aos outros, nem que para isso ele tenha que se desgastar inteiro. Que a prioridade dele é o bem-estar do próximo. Isso é uma autoridade constituída por Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. E agora sim, a gente vai entrar no tema de hoje, que é submissão, caminho do sucesso ministerial. Livro de Lucas, capítulo 6, o verso 46, diz assim, esse é o versículo chave de hoje. Porque, Jesus falando, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aleluia. É forte, não é não? Como é como Jesus estivesse falando assim, por que vocês estão me chamando de mestre, de senhor, de rabi, e quando eu falo algo, vocês não obedecem, não levam a sério, não dão credibilidade? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso é forte, querido. Como é que você pode dizer que fulano é o teu pastor, ciclano é o teu líder, se você não dá a honra que é merecida a ser dada a ele? Como é que você pode receber da unção que está destinada
a vir do cabeça sobre a tua vida se você não honra essa unção. Se você não obedece, se você não é uma pessoa submissa àquela autoridade, você deixa de receber do que aquela autoridade foi constituída para trazer para a tua vida. Aleluia. Abra também lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Aleluia. Quem sabe conhece essa história, sabe que ela está se referindo à história do profeta Saul, do rei Saul e do profeta Samuel, em que ele está ali falando para Saul, que foi constituído rei, e desobedeceu a ordem do Senhor, que era de matar tudo o que ele fosse ali naquela cidade, matar todas as pessoas, da criança ao maior, todos os bois, todos os animais, e simplesmente ele deixou o rei vivo, e ele pegou os melhores animais, na intenção de querer oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. Mas não tinha sido isso que o Senhor tinha ordenado através de Samuel. E o que acontece? O Senhor vai até o profeta e diz assim: olha, me arrependo de ter constituído Saul como rei. O coração dele não é obediente. O coração dele não está na minha presença, não está em obedecer às minhas palavras. A palavra diz que o profeta clamou durante toda a noite, porque o profeta sentiu no seu coração a tristeza de uma queda que ia acontecer de uma autoridade. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a submissão, querida, é o nosso chão. A submissão é o nosso piso. Se você deixa a submissão de lado, se você deixa a obediência sair, o seu teto pode cair. E aquela pessoa que estava lá em cima pode descer muito rapidamente. Aleluia. A insubmissão ou a desobediência é uma escada rolante para o fracasso. Assim como a obediência e a submissão é uma alavanca para o sucesso ministerial. Aleluia. A obediência te promove, enquanto que a submissão te exclui. Eita, isso é forte, não é não? A obediência te promove, enquanto que a desobediência te exclui. Quem é que quer ter por perto um questionador, crítico, que discorda de tudo, que não aceita nada do que os outros propõem, que acha que só ele pode fazer, que só se ele fizer vai dar certo, que não gera oportunidades para outras pessoas, que não trabalha em grupo, que onde chega arruma uma desavença? Querido, quem quer andar com pessoas assim? Me diga, ninguém. Ninguém quer ter por perto pessoas desse tipo. E eu quero te dizer uma coisa: esse tipo de pessoas, esse tipo de coisas são características de um insubmisso. Então, ou seja, ninguém quer ter por perto, ninguém quer contratar, ninguém quer investir em alguém que não obedece, em alguém que não respeita, que não honra. Ninguém, querido. As pessoas estão procurando aquelas que são humildes, que são íntegras e que honram a palavra de Deus. Deus não está procurando quem sabe fazer, e você vai ver isso mais lá na frente. Deus não está procurando o mais inteligente, Deus não está procurando o mais bonito, o mais alto, o mais forte, o que tem mais dinheiro, o que oferta mais. Ei, para o ministério, Deus não procura essas coisas. Deus procura obediência. Aleluia. Com relação ao ministério, nós vemos que as Escrituras nos revelam um padrão de Deus na escolha de uma autoridade, de um líder. Quando ele destituiu Saul do reinado,
disse ao profeta: vai à casa de Jessé, e lá você ungirá um dos filhos dele. O profeta encontrou ali muitos filhos que aparentemente seriam perfeitos para se tornarem o novo rei. Mas o que Deus disse ao profeta foi: ei, profeta, eu não olho como você olha. Eu não vejo como o homem vê. Quando Deus tirou Saul, rejeitou Saul da posição de autoridade que ele tinha estabelecido, Deus disse ao profeta: vai até a casa de Jessé, e ali você vai ungir um dos filhos dele a rei. Jessé chegou lá, encontrou os melhores filhos. Jessé não, o profeta chegou lá, encontrou os melhores filhos. Vinha um mais forte, bonito, alto, e ele disse: certamente será esse. Vinha outro com uma cara de inteligente, bonito, tal. É esse. E o Senhor: não é. Também não é esse. Também não é esse. Foi se acabando os filhos e o profeta ali preocupado: quem será? E o Senhor disse para ele: você está olhando para o exterior. Você está olhando por fora. Você está olhando a capa. Eu não vou errar dessa vez, não. Ele não quer se enganar, não. Não se engane pelo exterior das pessoas. Não se engane pelo rostinho ali, tão meiguinho. Oh, meu Deus. Mas observe o comportamento. Observe as atitudes. Quem é essa pessoa quando não tem um líder por perto? Quem é essa pessoa quando ninguém está olhando? Ei, são essas características que importam para Deus. E Deus disse para o profeta: eu não vejo como um homem vê. Quando o profeta pergunta para Jessé: acabou os filhos? Não tem mais nenhum? Jessé disse para ele: tem um pastorzinho de ovelha que está lá pastoreando, mas não sei se serve não. E aí o profeta disse: ele tem que vir, que a gente só vai sentar à mesa quando ele chegar. Veja aí. Quando ele vem na hora, o Senhor brada no coração do profeta: este aí, é este aí. E ele ali foi ungido rei. Então você começa a notar um padrão de Deus para constituir uma autoridade, principalmente com relação ao reino dele. Por que eu digo que há um padrão? Deixa eu dizer uma coisa para você. A característica de Davi: obediência, humildade, submissão. Era uma das características mais marcantes da vida de Davi. Porque enquanto os irmãos dele estavam fazendo não sei o que dentro de casa, ele estava lá obedecendo ao pai, cuidando das ovelhas. Quando Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração, o que será que Deus estava querendo dizer com isso? Deve ser porque dentro do coração de Deus, querido, existe amor pela obediência. Por isso que Deus chamou Davi homem segundo o meu coração. Se você for ler na história de Davi, você vai ver que quando Davi é ungido ali pelo profeta, né? Ele não sai dali dizendo: eu sou o rei, vou matar fulano, vou matar Saul, vou assumir o reinado, acabou o reinado dele, e é isso aí. Não, você não vê Davi fazendo essas coisas. Você não vê Davi se gabando por aí: eu sou o rei, eu sou o rei. Ao contrário, ele foi ungido rei ali pelo profeta, tudo bem, tô sabendo, tá beleza. Mas sabe o que foi que ele foi fazer depois? Servir ao rei que ainda estava em autoridade, que ainda estava em eminência. Ele foi servir, tocar harpa para o rei. Ele foi servir e a todo momento o Davi dizia: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Respeitava, honrava a autoridade que ainda estava em eminência, independente do erro daquela autoridade. Deixa eu só frisar isso aqui para vocês. Vocês precisam entender isso. A autoridade, submissão não é por merecimento. Obediência, você não deve obediência por merecimento. Veja Davi. Davi se submeteu, obedeceu, serviu a Saul, porque ele era o rei. Ele ainda era o rei, independente dele ter errado. Ele era
o rei constituído por Deus. Então entenda, submissão não está ligada ao comportamento das pessoas. Algumas pessoas começam a criticar o governo, começam a criticar algum político, começam a criticar algum policial por conta do comportamento deles, por conta das atitudes deles erradas. Deixa eu dizer a você, Deus não chamou você para ser crítico. Deus não chamou você para falar do erro dos outros. Deus chamou você para olhar os seus erros, consertar os seus erros e servir. Honrar as autoridades, independente do comportamento delas, porque elas vão prestar contas do seu comportamento com o Senhor. Não vai ser com você. Não vai ser com você. Toda autoridade que estiver em eminência e que estiver errando, não se preocupe, não será você quem vai julgá-la. Não será você que vai dizer a hora e o castigo que ela vai receber. Não cabe a mim e a você julgar e nem condenar nenhuma autoridade, ninguém, na verdade. Cabe a nós honrar a palavra de Deus que diz: se submeta ou obedeça a toda autoridade. Aleluia. Glória a Deus. O próprio Jesus, Filho de Deus, ungido de Deus, e eu quero frisar para você que essa palavra ungido tem como significado aquele que foi investido de autoridade por meio da unção. Então, mesmo Jesus tendo sido ungido com toda a autoridade, a palavra diz que ele foi dado a ele toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Mesmo ele sendo esta pessoa de autoridade, ele tinha como marca a obediência ao Pai. Meu querido, ele é o melhor exemplo nisso. João 6,38 diz assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 4,34 diz, explicou-lhes Jesus, isso ele está falando para os discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Aleluia. Jesus era o nosso maior exemplo de submisso. Tanto é que o Senhor falou: este é o meu filho amado, de quem me comprasse, de quem eu tenho prazer nele. O Senhor tem prazer na obediência, querido. Está mais do que claro que o padrão de Deus é a obediência. Está mais do que claro que o padrão de Deus é a obediência. O que alegra o coração de Deus é a obediência. O que faz o coração de Deus ter prazer na vida de alguém é a obediência que ela tem à sua palavra e ao reino. Aleluia. Eu vou repetir para você. O padrão de Deus é submissão. Aleluia. Muitas vezes a pessoa tem a capacidade, tem um potencial enorme, mas não tem o coração desejoso de obedecer. É uma pessoa super inteligente, é uma pessoa super disponível, é uma pessoa com muita sede, com muita vontade de fazer, mas é uma pessoa que tem disponibilidade para obedecer, que não tem desejo de obedecer. Essa pessoa, querido, não alegra o coração de Deus. Esta pessoa, querido, não está liberada por Deus para exercer a autoridade. Eu vou dizer para você por que disso. Marlis Muro costumou ensinar, costumava dizer o seguinte: existe uma diferença entre poder e autoridade. Poder frisa isso, se você baixou sua apostila, se você imprimiu, se você está anotando, anota isso, por favor. Autoridade é poder, é habilidade para fazer, capacidade para exercer algo. Enquanto que poder é habilidade, capacidade para executar. Isso é poder, a definição de poder. A autoridade é o contrário. A autoridade é direito legal para fazer, autorização para executar. Então, muitas pessoas estão pedindo poder a Deus. Deus,
Me dá o poder de fazer isso, me dá o poder de fazer aquilo, curar enfermos, expulsar demônios e tudo mais. E eu quero liderar, eu quero ter a maior rede, eu quero eu quero tomar conta de uma igreja. Deus me dá esse poder, me dá essa autoridade e tal. Mas elas estão ali com esse coração querendo fazer, isso é muito bom. Mas primeiro Deus ele vai olhar para o coração delas e vai ver se ele está disposto a obedecer. Porque a obediência, queridos, ela é a liberação de Deus para exercer a autoridade. Aleluia! Obediência é liberação de Deus para exercer a autoridade. Oh, glória a Deus! Em se tratando de ministério, por mais que o homem seja capaz de fazer muita coisa, sem a liberação da parte de Deus, nada que ele fizer vai prosperar. Eu poderia citar alguns exemplos aqui, mas eu não vou fazer isso, porque a gente vai dar continuidade. Mas é fato, querido, que aonde não tem a bênção do Senhor, não prospera. Não prospera. Sabe, a pessoa vai ficar lutando na força do seu braço para fazer, porque eu sei, porque eu posso e tal, e vai dar certo, e fala isso, fala aquilo outro. Mas onde o Senhor não está abençoando, não vai frutificar. Não vai prosperar. A prosperidade, a frutificação, a bênção de Deus. A bênção é a liberalidade de Deus para algo. Então, quando você pede a Deus, eu quero 50 discípulos, eu quero uma igreja para tomar conta, eu quero um cargo ministerial, eu quero ser ungido, eu quero ter o poder, mas se esquece de olhar para o teu coração e de ver se você tem sido obediente na posição em que você está hoje como discípulo, como um líder de célula, porque independente, querido, de você já ter sido ungido a um líder, a um pastor, a um ministro, e independente disso, você é uma pessoa que precisa estar abaixo de autoridade. Então, o que as pessoas não estão entendendo é o seguinte: sem Deus, nada nós podemos fazer. Isso ele ensina lá em João capítulo 15, eu gosto muito desse texto, né? Eu falo muito dele. Mas ele aborda tanta coisa. A gente pode usar ele para tanta coisa. E nessa questão em comum, ele ensina o seguinte. João capítulo 15, do verso 4 ao 5, diz assim: permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode reproduzir ou produzir fruto por si mesmo. Não é você que se unge uma autoridade, não é você que se acha uma autoridade sobre a vida das pessoas, não é você que vai frutificar de si mesmo. Ele está dizendo aqui. Se não tiver ligado à videira, vós igualmente não podeis dar fruto de vós mesmos, se não permaneceres unidos a mim. Eu sou a videira e vós sois o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois, olha, frisa isso aí. Pois sem mim nada podeis realizar, obra alguma irá se concretizar. Eita. Será que isso é sério, querido? Será que você tem ido pela sua própria força, sua própria inteligência? Você está indo com a liberalidade de Deus, com a bênção de Deus? A gente precisa ficar atento a essas coisas. É do desejo de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus você ser liberado agora? Ou você mesmo está se liberando, ou você está forçando ser liberado? Porque existe uma diferença. Existe uma diferença em exercer o poder e ter autoridade, ou seja, a liberalidade, a liberação de Deus para fazer algo. E existe uma diferença dessas duas pessoas. Você nota, discerne logo o que é espiritual. É muito notório isso. Deus não trabalha com a capacidade humana, com a inteligência do homem.
Deus trabalha com o coração do homem. Aleluia. Ele pega alguém com pouca sabedoria, com pouca capacidade, mas com um coração obediente. E dá a ele a sabedoria e a capacidade. E faz dele uma pessoa de autoridade. A gente pode citar muitos exemplos aqui disso, né? Como foi com Davi, que simplesmente tinha um coração obediente ao Senhor. Se você for ler, meu Deus, a história de Davi é impressionante. Por isso que tinha que sair da linhagem dele, né? Tinha que sair da linhagem dele. Por isso que o Senhor disse para ele, olha, vai vir da tua linhagem, essa linhagem de obediência, essa linhagem de submissão, vai sair daí, aquele que vai sentar no trono e nunca mais vai sair. Tinha que ser dessa linhagem. Se você for ver a história de Davi, para onde Davi ia, Davi perguntava ao Senhor, é para eu ir para cá? É para eu ir para lá? A todo momento, Davi consultava ao Senhor para fazer algo. A única vez em que Davi não consultou ao Senhor para fazer alguma coisa, ele pecou. Foi a única. Quando ele decidiu fazer algo por ele mesmo, ele tomou uma decisão dele mesmo, ele pecou. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Lá em Provérbios, capítulo 2, verso 6, diz: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, Deus não precisa que você tenha a inteligência, tenha a sabedoria, a maior inteligência do mundo, ou seja, a pessoa que mais lê no mundo, a pessoa que mais conhece a palavra, decorou a Bíblia de trás para frente. E Deus não precisa disso. Deus só precisa que você tenha um coração disposto a obedecer, porque o resto Ele dá. A palavra nos ensina que Ele chama e nos capacita. Dele vem a capacidade de produzir. Dele vem a capacidade. A palavra diz assim, olha, de Deus vem a capacidade de produzir riquezas. Aí em João 15, como a gente leu, de Deus vem a capacidade de produzir frutos. Vem de Deus, querido. Não é algo que é meu e seu. Não é algo que eu posso dar a Deus. Eu vou dar a Deus a minha inteligência. Eu vou dar a Deus o meu serviço. Eu vou dar a Deus. Não. É algo que Deus deu pra gente. Para você exercer tal função. É algo que vem da parte de Deus. O poder, a autoridade, ela vem de Deus para que você manifeste em algo determinado por Ele, em um propósito estabelecido por Ele. Deus não fica por aí levantando a autoridade à torta e à direita para fazer qualquer coisa, não. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Ele estabelece está firmado num plano que só Ele conhece. Você está vendo aqui hoje, mas lá na frente Ele já viu, Ele já foi. Então, quando Ele estabelece uma autoridade, quando Ele estabelece alguém na posição de autoridade, você precisa entender uma coisa. Ele está estabelecendo ali porque o propósito dele é maior. Se Ele não levantou ainda você como uma autoridade, se Ele não te levantou ainda como um ministro ou como um líder, entenda, existe algo que Ele ainda quer te ensinar. Existe algo que Ele ainda quer fazer na tua vida. Ou talvez existe algo que ainda você precisa ser tratado. Deus quer fazer? Ele quer. Mas a questão é, você quer obedecer? Você quer continuar firme ali, ouvindo a voz do Senhor, seguindo os planos do Senhor? Ou você vai ser uma daquelas estatísticas do mundo, que tem um ditado no mundo, né? Quer conhecer alguém, dê poder a ele? Você vai ser uma dessas estatísticas? Não, querido, não seja. Não se engane, Deus conhece o profundo do seu coração. Quando ninguém está vendo, o Senhor está vendo. Quando um líder fala algo com você, quando um líder pede algo a você, Deus não está vendo quando a sua boca fala, tá bom, tá certo. Não, Deus está vendo no teu coração. Quando no teu coração está disposto a obedecer. O quanto no teu coração você está disposto a honrar. Obediência, submissão é honra. Obediência está ligado à honra. Aleluia. Aleluia. Submissão se entende como caminho para o sucesso.
independente de ser ministerial ou profissional, familiar. Eu vou te dizer isso com toda clareza, para você entender bem, para a gente encerrar isso. Submissão, ela não é só o caminho para o sucesso do ministério, não. Ela também é um caminho para o sucesso na sua área familiar. Por exemplo, a mulher precisa ser submissa ao marido. A palavra diz isso. Aí o marido só manda, não é submisso a ninguém? Não. A palavra diz que o marido deve se sujeitar, deve ser submisso a Deus. Existe uma autoridade sobre ele. Ele está ali como líder da casa, mas existe uma autoridade maior sobre a vida dele. A palavra diz que os filhos devem se submeter aos pais, ser obedientes aos pais. Submissão está em todo lugar, querido. Submissão é o caminho do sucesso da vida. Se está no trabalho, submissão é o caminho do sucesso profissional. Porque um patrão não vai promover um funcionário desobediente, que não é pontual, que não gosta do serviço que faz o serviço de cara emburrada, de todo jeito. Não. O patrão vai olhar e vai ver aquele que está disponível, que é obediente, que faz sempre o melhor, que honra. Submissão é também nessa área. Submissão está ligado à nossa vida, num contexto geral, não só na vida ministerial, mas todo um contexto. Se você quer ser uma pessoa bem resolvida, quer ser uma pessoa de sucesso, você precisa entender submissão e viver submissão. Submissão é o caminho do sucesso para a vida, não só para o ministério. Aí eu quero concluir com vocês o seguinte. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok com vocês. Eu quero concluir com vocês a seguinte coisa. São apenas 5 tópicos que eu vou ler para vocês, que está aí na apostila de vocês. E eu quero já agradecer antes de ler ele com vocês, porque foram mais de 80 pessoas inscritas para pegar essa apostila. Então eu tenho certeza que umas 80 pessoas estão com esse material em mão, um material maravilhoso. Me esforcei bastante, estudei, pedi inspiração ao Senhor para que esse material chegasse na tua vida, né? É um material muito rico em palavra de Deus. Eu não boto nada que venha de mim, é tudo baseado na palavra. Então, eu quero agradecer você que se inscreveu, que baixou a sua apostila, imprime, guarda com você, sabe, salva, porque isso aí você tem que ler de tempos em tempos. E breve, né, com certeza, o livro vai estar vindo aí, porque ela é só um pequeno texto do livro Submissos que vai vir, tá chegando, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler para concluir esses 5 tópicos. Submissão é o caminho do sucesso ministerial. Por quê? Submissão é um pilar. Vamos concluir, né? Submissão é um pilar para um relacionamento com Deus. Sem obediência é impossível se relacionar. O marido não se relaciona com uma mulher insubmissa. Não é um relacionamento saudável. O filho não se relaciona com os pais se não houver obediência. Não é um relacionamento saudável, é um relacionamento cheio de contenda. Não há como. Então, se para filhos e pais, patrão e funcionário, né, mãe e filho, esposa e marido, é necessário haver um padrão de obediência, imagine você e Deus. Então, o pilar do relacionamento com Deus é a obediência, querido. Não fuja disso. 2. Submissão é padrão de Deus. E eu quero só abrir uma aspas aqui com você. O seguinte. Deus não tem que se encaixar. Oh, aleluia. Deus não tem que se encaixar no seu modo de viver. Amém? Deus não precisa se encaixar no teu estilo de vida. Ei, você nasceu de novo, é uma nova criatura, ok, então se encaixe no padrão de Deus. Se encaixe agora na forma de Deus. Não é Deus que tem que ir ali, eita, eu quero um Deus, tá fazendo ídolo, querido? Eu quero um Deus que deixe eu fazer o que eu quiser. Eu quero um Deus que não cobre. Eu quero um Deus que não fique falando da minha roupa. Eu quero um Deus que deixa eu fazer o que eu quiser no meu corpo. Eu quero um Deus isso. Isso é ídolo, viu, querido?
Vai construir ídolo de barro para lá. Porque com o Senhor não tem isso não. Você tem que se encaixar. Se encaixe no padrão de Deus. O padrão de Deus é obediência e honra. Esse é o padrão de Deus. 3. A atitude de submissão vem antes do cargo da autoridade. Então, você que almeja, né, subir ministerialmente falando, você que almeja, né, cargos ministeriais, porque não é errado, querido, você almejar ser um futuro ministro, não é errado você almejar ser um líder de sucesso, de forma nenhuma. Eu almejo isso todos os dias, eu pedi por isso, né, e isso não é ruim. Mas você precisa entender que antes dessa unção vir sobre a sua vida, antes dessa autoridade vir sobre a sua vida, é necessário ter uma vida de obediência. É o que vai contar, querido. O que vai contar não é o que você sabe fazer, o que vai contar não é o que você pode fazer. O que vai contar é quanto você está disposto a obedecer. Isso é o que vai contar para Deus. 4. Eu não escolho a quem devo obedecer. Obediência é uma atitude contínua. Aleluia. Eu não fico escolhendo, vou obedecer fulano, mas ciclano não. Eu vou obedecer ao líder, mas ao co-líder não. Eu vou obedecer ao pastor, porque o pastor, né? Mas se o diácono vier falar comigo, não. Eu vou obedecer fulano, mas ciclano... A gente não escolhe a quem vai obedecer. A gente obedece a toda a autoridade. Diáconos são ministros ungidos do Senhor. Então, são pessoas revestidas de autoridade para servir a igreja. Levitas do Senhor são pessoas que estão revestidas de autoridade para servir a igreja. Pastores, evangelistas, todos eles são ministros do Senhor, apóstolos, mestres, profetas, são ministros do Senhor. Nós devemos honrar a unção que está sobre a vida deles. Nós devemos dar credibilidade àquilo que eles falam. E não só quando eles estiverem vendo. Deixa eu abrir uma aspas aqui com vocês. Entenda uma coisa. Por favor, anote isso. A palavra do ministro, a palavra do líder, a palavra do homem ou mulher, eu digo homem, no caso homem e mulher, a palavra do homem de autoridade vale tanto quanto a presença dele. Você não tem que obedecer só quando ele está presente, só quando ele está vendo. Você tem que obedecer ainda que ele não esteja vendo, ainda que ele não esteja ali, porque a palavra dele vale tanto quanto a presença. A gente precisa entender isso para poder viver a submissão, o padrão do reino de Deus. Sabe? Independente daquela pessoa de autoridade estar ali ou não, se ela te deu uma missão, se ela te deu uma tarefa, se ela pediu algo a você, realize aquela tarefa, tanto quanto se ele estivesse ali presente. Isso, eu digo isso até levando para o lado profissional, né? Tem alguns funcionários que são assim. Se tá vindo o chefe, eita, trabalha, arruma logo o que fazer, né? Começa a produzir, começa a fazer as coisas, começa a ficar ligado, atento, sai do WhatsApp e tal. Mas quando o chefe sai, aí relaxa, deixa de fazer o que era para estar fazendo, que é trabalhando, e vai olhar o WhatsApp, vai ficar na internet, vai relaxar, vai conversar. Você não está sendo pago para olhar a internet, você não está sendo pago para relaxar, você está sendo pago para trabalhar. Então você deve submissão ao seu patrão, você deve reverência e honra ao seu patrão, independente dele estar presente ali ou não. Porque existe uma pessoa que está com você em todos os lugares que você estiver, que é o Senhor, e Ele está vendo esse comportamento. Ele está vendo esse tipo de comportamento. Então, não é somente quando a autoridade está ali presente que eu devo obedecer. Não é somente quando... É porque... Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Não é assim não, gente. Ó, se foi o pastor fulano que mandou, eu faço. Se uma pessoa chega pra mim e diz assim, a senhora poderia pegar isso, isso e aquilo? Aí eu vou fazer, se eu quiser fazer, eu faço. De todo jeito. Não, mas se chega pra mim e diz assim, olha, o apóstolo pediu isso e isso. A pessoa logo, eita, é o apóstolo? Não é isso, querido. Submissão não é isso. Não é desse jeito que se trata. Não é desse jeito que se vive o reino, não. Nós fomos constituídos para servir uns aos outros.
Devemos servir uns aos outros. Não é somente a um. Não é somente a uma pessoa. É uns aos outros. Somos servos uns dos outros. Amamos todos uns aos outros. Aleluia. Honramos. Eu honro não somente os meus pastores. Eu não honro somente os meus líderes. Eu não honro somente os ministros, diáconos. Eu honro minhas discípulas. E é por isso que elas me honram. A honra é uma moeda de troca. Você paga com honra e recebe com honra. Eu não posso, querido, de maneira nenhuma, ficar ali barganhando a minha obediência. Não existe isso no reino de Deus, não, viu? Só quero dizer isso para você. Não existe barganha, não. Eu obedeço só 50%, eu obedeço só a fulano, eu só faço se for fulano que mandar. Não existe isso no reino. Obediência é para ser 100%, é para ser feita, realizada de forma integral no reino. Aleluia. E por fim, submissão te promove, desobediência te exclui. A gente ouviu isso hoje. A submissão te promove e a desobediência te exclui. Não queira ser alguém excluído. Não queira ser alguém que está isolado, né, das outras pessoas, dos outros irmãos. Não faz isso não, querido. A obediência, a submissão, ela vai fazer com que você atraia pessoas para perto de você. Ela vai fazer com que você atraia as melhores pessoas, as melhores unções para perto de você, sabe? Mas a desobediência, ela vai afastar pessoas de você. A desobediência vai afastar as boas oportunidades que Deus tem para a tua vida. Você fica pedindo a Deus, Deus, me dá uma oportunidade de pregar a palavra, me dá uma oportunidade de fazer isso ou aquilo, me dá uma oportunidade de cantar na igreja, me dá uma oportunidade, Senhor. Ei, eu quero dizer para você, Deus está te dando uma oportunidade hoje de obedecer. Deus está te dando uma oportunidade hoje de honrar tua liderança, honrar a palavra de Deus, honrar o teu esposo, honrar os teus filhos, honrar os teus discípulos. Obediência é prioridade de Deus. Obediência, submissão é padrão de Deus. Te encaixa no padrão de Deus para tu viver o reino, querido. Sabe, eu vi uma mensagem agora do apóstolo em que ele colocou assim: insubmissão é de procedência maligna, vem do diabo. Insubmissão, querido, você vai ver, é uma característica que nasceu do diabo, nasceu do coração do diabo. Desde o princípio ele foi insubmisso. Desde o princípio. A insubmissão não tem a ver somente com fazer o que a autoridade pede, mas tem a ver com a honra que você libera sobre a vida dela. O respeito, a admiração que você tem por ela. Eu não sei, né, como você entende essa palavra, mas eu quero que você abra a sua mente, porque submissão não é só obediência, não. Submissão não é só você fazer o que te mandam, o que te pedem, não. Submissão vai muito além disso. Sabe, submissão é o conceito que Deus quer colocar no coração do homem desde a criação. Desde a criação. Sabe, submissão é o que Deus procura no nosso coração, no coração do homem. Deus olha para o homem, vê ele uma pessoa submissa, que honra, que está ali disponível para fazer. E Deus diz assim: esse aí eu vou usar, esse aí eu vou levantar, esse aí eu vou enviar, esse aí eu vou ungir para fazer coisas maiores. Aleluia. Submissão, o assunto, o termo, a palavra não está ligada somente a obedecer. Amém? E você vai ver isso durante esses próximos dias. Todos os dias nós estaremos aqui até quarta-feira falando sobre isso. Sabe? Eu quero dizer que você não pode perder amanhã. Tá? A gente tentou hoje entrar pelo link, mas o link deu problema para entrar pelo YouTube, pelo Facebook. Mas eu quero afirmar esse acordo aqui com você. Eu vou deixar salvo essa palavra lá no meu YouTube para quem quiser assistir depois, vai estar lá. E eu quero também agradecer a algumas pessoas que foram
sabe? Uma alavanca, um incentivo maravilhoso, né? Uma delas eu quero agradecer a todas, mas uma delas é o pastor Will, né? E Juliana, a pastora Juliana e o pastor Fábio, que pararam as células deles de hoje e de amanhã, né? E pediram para que todos os discípulos viessem acompanhar esse estudo, essa série, né? E eu quero dizer para você, pastores e discípulos da Várzea e de Jardim Paulista, eu tenho certeza que vocês não serão os mesmos discípulos para esses líderes, né? O pastor Will e a pastora Juliana e o pastor Fábio foram muito do esperto, porque ele sabe que um discípulo que está exposto a uma palavra como essa se torna um futuro líder de excelência, um discípulo de excelência. Então, muito obrigada, pastor Will, muito obrigada, pastor Fábio, pastora Juliana, pelo apoio, pelo incentivo de ter liberado seus discípulos para estarem aqui conosco hoje e amanhã e quarta-feira também. Tá? Eu quero dizer para você que amanhã a gente começa às 19 horas, não perde. Acabou. Porque eu quero deixar você com um gostinho de quero mais para você voltar aqui amanhã. Amanhã a gente tem mais coisas poderosas da parte de Deus para mim e para tua vida. Pega tudo que você anotou, tudo que você ouviu, coloca dentro do teu coração e pratica. Amém? Então eu quero desejar paz do Senhor a todos, boa noite e amanhã, 19 horas, a gente continua com a nossa série Submisso. Beijo para todo mundo, beijo meus amigos, beijo todos que assistiram. Fique
começo. Se você crê, declara com ousadia mais uma vez. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Declara mais uma vez com ousadia, vai. Oh, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar, não vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar, eu creio, só vai. Por isso cantei, eu creio, eu não vou. Abre tua boca com ousadia, declara mais uma vez. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Então se você crê, só abra nessa verdade. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar, não vou parar. Só vai melhorar, eu creio. Só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Não vou parar. Obrigado pelo pensamento, certo? Enxuga só aqui, ó. O cara do teste assim, ó. Passou uma.